Durante o meu ministério, nesses 30 anos, muitas pessoas me procuraram preocupadas se haviam pecado contra o Espírito Santo, se haviam cometido um pecado imperdoável, ou, como diz o Evangelho de Marcos, o pecado eterno. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O que é o pecado imperdoável? O que é o pecado eterno? Aqui em São Mateus 12, verso 31 e 32, Jesus Cristo está falando e ele diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir, o mundo eterno. E lá em São Marcos capítulo 3, Jesus repete essas palavras de uma outra forma e diz assim: em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. O que é o pecado eterno? O que é o pecado imperdoável? O que é o pecado contra o Espírito Santo, que é a mesma coisa? Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Qual é o contexto aqui? Jesus havia realizado a cura de um endemoniado cego e mudo pelo poder do Espírito Santo. E haviam descido de Jerusalém espias, fariseus e um grupo de escribas para acusar Jesus. E quando viram o milagre realizado através do Espírito Santo, eles disseram que Jesus era dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios, o maioral dos demônios. Acusavam Jesus de fazer um milagre pelo poder do diabo contra o próprio diabo, o endemoniado, cego e mudo. E Jesus diz assim: se uma casa está dividida, como que ela vai ficar em pé? Se o diabo está lutando contra si mesmo, o seu reino não vai subsistir. O que aquelas pessoas estavam fazendo? Elas estavam rejeitando o trabalho do Espírito Santo na vida delas e ainda acusando Jesus Cristo de ser um instrumento do próprio Satanás, quando Jesus era um instrumento do Espírito Santo. Estavam rejeitando o Espírito Santo na sua vida. Estavam blasfemando contra o trabalho de Deus, contra a pessoa de Jesus e contra o Espírito Santo. O que é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável é quando o Espírito Santo trabalha em sua vida e você o rejeita e você não sente mais vontade de se arrepender. Você passa do limite da comunicação com o céu e não recebe mais o dom do arrependimento. É porque Deus não quer dar? Não. Deus quer dar, mas você não quer receber. Então Deus não pode dar. Vamos pegar dois exemplos. Os exemplos tornam o ensino mais prático, mais didático. O primeiro rei de Israel, Saul. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo e chegou a profetizar. Mas de repente Saul começou a desobedecer ao Espírito Santo de Deus e ofender o Espírito Santo de Deus. Deus tentava falar com ele, ele desobedecia. Deus falava com ele e ele desobedecia. Ele foi rejeitando o trabalho do Espírito Santo, perdeu o contato com Deus, o contato com o Espírito Santo e foi visitar uma médium em Endor e tentar ali conversar com o profeta Samuel, que já havia morrido. Na verdade, ele conversou foi com Satanás, ou com o anjo caído. E Saul pecou contra o Espírito Santo de Deus, rejeitou as atuações do Espírito Santo de Deus, a comunicação do Espírito Santo de Deus na sua vida e perdeu esta vida e a vida eterna. Judas também foi capacitado com o Espírito Santo junto com os demais apóstolos. E o Espírito Santo dizia para ele: você está tirando daquilo que não te pertence. Mas ele foi rejeitando a voz do Espírito Santo. E na noite da Santa Ceia, Jesus fez um último apelo
para que Judas se arrependesse, ao lavar os seus pés, ao oferecer-lhe o pão sem fermento e o suco da uva, representando o seu corpo e o seu sangue. Jesus fez um apelo a Judas. Mas ele não ouvia mais a voz do Espírito Santo. Ele cometeu o pecado eterno, ou seja, cujas consequências são eternas, a morte eterna. E Judas então saiu dali. E Jesus disse: Judas, o que você tem que fazer, faça depressa. E ele saiu dali, se enforcou, perdeu também essa vida e perdeu a vida eterna. Eu quero ler novamente. Eu vos declaro, disse Jesus, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por quê? Porque o Espírito Santo insiste com você, insiste comigo. E a gente rejeita, despreza. E de repente você perde a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Você não quer mais ouvir a voz do Espírito Santo. Deus tenta oferecer o perdão, o dom do arrependimento, mas você se torna incapaz de receber. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida irmã, se você sente na sua consciência que você está em pecado contra Deus, significa que você não pecou contra o Espírito Santo. Quando você ainda tem consciência do pecado, você sente vontade de se arrepender, quando o pecado ainda te machuca, te fere, quando Deus ainda trabalha na sua vida, você não pecou contra o Espírito Santo. Agora, quando uma pessoa não sente mais vontade de se arrepender, para ela tanto faz o que ela fizer, de errado, de certo, ela não está nem aí. Deus quer salvar essa pessoa, como quis salvar Saul, como quis salvar Judas, mas eles não quiseram mais. Ultrapassaram o limite, a linha. E então não houve mais chance de salvação. Por quê? Porque eles não quiseram mais. Assim, esse grupo de escribas e fariseus, Jesus operando milagres através do Espírito Santo, e eles acusando Jesus de fazer milagres através do poder do demônio. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E Jesus disse: olha, cuidado, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. E quem rejeita a obra do Espírito Santo na sua vida, rejeita a própria salvação. E este pecado é imperdoável, é pecado eterno. É um pecado que não tem perdão. Por quê? Porque a pessoa não quer receber o perdão. E ele chega a um limite além do alcance da graça de Deus, porque Deus vai atrás dele, mas para ele não faz mais nenhum sentido. Por isso Jesus disse: cuidado, todo pecado será perdoado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, que Deus não queira perdoar. Eu não sei se eu falo para você que tem algum pecado em sua vida, que sente a sua consciência culpada, sente que o Espírito Santo está trabalhando com você. Sim. É um chamado de Deus, é um convite de Deus, é o trabalho de Deus. Então você tem chance, Deus quer salvar você, levá-lo ao arrependimento e à transformação. Há um tempo atrás eu visitei um jovem que usava drogas. Nesse dia ele estava alcoolizado, bêbado. Mesmo assim eu fiz um apelo para ele, conversei com ele. Depois fiz mais contatos telefônicos, fiz um apelo para ele, convidei ele. E ele brincava, zombava. Dias atrás alguém me falou: lembra aquele rapaz que você procurou ajudá-lo? Voltando das coisas erradas da noite, com a sua moto, sofreu um acidente e morreu. Sem arrependimento, aos olhos humanos, sem salvação. O que é o pecado imperdoável? É o pecado que Deus quer oferecer e a pessoa não quer receber. Como que Deus pode dar uma coisa que a pessoa não quer? Que Deus abençoe você. Não brinquemos, não brinque com o toque do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo. Se existe alguma coisa errada em sua vida, algum pecado, que a tua consciência está dizendo: olha, pare com isso, largue isso, aceite a voz do Espírito Santo de Deus. Em Jesus há poder para você vencer e ser transformado. Não blasfememos contra o Espírito Santo de Deus. Podemos estar correndo o risco de cometer o pecado eterno e perder a vida eterna. É uma palavra de advertência, mas são palavras que saem dos lábios de Jesus Cristo. Portanto, são palavras de amor para que você não perca tão grande salvação.
Que Deus abençoe você. Um forte abraço.